Eram 6 da manhã. A voz de Patrícia rasgou o silêncio da vizinhança como uma navalha afiada. Mãe, abre essa porta. Esta casa é do meu marido. O meu coração martelava no peito, mas as minhas mãos permaneciam firmes. Aos 68 anos, com 3 décadas de suor investidas em cada parede daquela casa, eu sabia que a hora tinha chegado. Ali estava eu, no centro da sala que decorei tijolo por tijolo, coberta de um vermelho vivo da cabeça aos pés, pronta para defender o meu santuário. Lá fora, os serralheiros que ela contratou já forçavam a fechadura. Eu ouvia o som metálico, o clique seco da violação, o som de algo sagrado a ser profanado. 6 da manhã. Que espécie de criatura age com tanta baixeza a uma hora destas? E enquanto eu esperava, uma pergunta ecoava na minha mente. Será que alguém, em algum lugar, já passou por algo assim? Conte-me nos comentários de onde você me ouve e se já enfrentou uma traição familiar. E, por favor, curta esta história para que ela alcance quem precisa saber que não está sozinho, porque o que aconteceu a seguir precisa de ser ouvido. Eu estava preparada. Passaram a noite em vigília, porque quando se vive o que eu vivi nos últimos 8 meses, quando se descobre que o próprio filho a está a roubar e que a sua mulher cobiça a sua casa, aprende-se uma dura lição. Lágrimas e súplicas são inúteis. É preciso ser mais astuta, mais forte. As 4 garrafas de ketchup jaziam vazias no chão da cozinha. O corante alimentar vermelho, aquele intenso que uso para os meus bolos, fora o toque macabro final. Espalhei-o pela entrada, pelas paredes, no chão e em mim mesma. Parecia a cena de um crime, e era exatamente essa a minha intenção. Ela vai pagar por me ter expulsado da minha própria casa, gritava Patrícia aos serralheiros, a voz enjoada a atravessar a madeira da porta. Minha própria casa. A audácia. A casa que paguei sozinha, sem a ajuda de ninguém, trabalhando 20 anos como secretária e mais 10 como costureira. Cada centavo que ergueu estas paredes saiu do meu suor. O ruído na fechadura intensificou-se. Estavam quase a conseguir. Respirei fundo e posicionei-me exatamente como planeara. No meio da entrada, a primeira coisa que veriam assim que a porta se abrisse. Com o sangue a escorrer-me pelo rosto, pelos braços, pela roupa. Até derramei um pouco no chão à minha volta, como se tivesse caído ali. Meu Deus, como cheguei a este ponto? 8 meses antes, Elias, o meu filho, bateu-me à porta com uma cara de cão abandonado. Pediu para ficar uns dias, só até ele e a Patrícia se organizarem. Eu nem hesitei. Era o meu único filho. Como é que uma mãe nega abrigo? É rapidinho, mãe. Só até alugarmos um lugar melhor. Rapidinho. Que piada amarga. Os dias tornaram-se semanas, as semanas meses. A transição de emprego da Patrícia era mentira. Ela nunca trabalhou. Os negócios do Elias? Mentira também. Fora despedido há 4 meses e escondera-o de mim, saindo todas as manhãs para fazer biscates ou simplesmente vaguear, envergonhado demais para admitir mais um fracasso. Mais um. Aos 43 anos, era a terceira vez que ele voltava para casa de rastos. Mas desta vez, trouxera a Patrícia. A porta cedeu. Ouvi o clique final e, em câmara lenta, via abrir-se. O rosto do serralheiro surgiu primeiro, confiante. Depois, o de Patrícia, com um sorriso vitorioso a desenhar-se nos lábios. E então, eles viram-me. O homem ficou branco como cal. A boca abriu-se e ele recuou, tropeçando nos próprios pés. Meu Deus do céu! Gritou, com a voz a falhar. O sorriso de Patrícia congelou, transformando-se numa máscara de choque e horror. O quê? O que é que fizeste? Eu não disse nada.
Apenas a encarei, enquanto o ketchup escorria pelo meu rosto. Atrás de mim, a casa inteira, pintada de vermelho, parecia o cenário de um massacre. Socorro! Chamem a polícia! Berrou o segundo serralheiro. Há uma mulher morta aqui. Há sangue por todo o lado. Os vizinhos, já despertados pelos gritos de Patrícia, começaram a sair. A dona Otília, minha vizinha há mais tempo do que eu, foi a primeira a aparecer, de roupão e chinelos. Que horror, Teresa! Exclamou com a mão no peito. Dona Otília, disse eu, com a voz surpreendentemente calma. Pode chamar a polícia, por favor? Tentaram invadir a minha casa. Invadir? A voz de Patrícia voltou, estridente, histérica. Eu sou a dona desta casa. O meu marido é o dono. Seu marido. Meu filho. O homem que criei sozinha depois que o pai nos abandonou. O menino que alimentei, vesti e eduquei com o dinheiro de horas extras de madrugada. O homem que agora, aos 43 anos, criara um cartão de crédito falso em meu nome e acumulara uma dívida de R$ 22.000. R$ 22.000 que eu só descobri 3 dias antes, ao abrir a correspondência dele por engano. Gastos em quê? Em roupas para Patrícia, em jantares em restaurantes de luxo, num colar de ouro que vi no pescoço dela, a brilhar como um troféu da minha humilhação. A senhora está bem? Perguntou o seu Hélio, o vizinho do outro lado, aproximando-se com genuína preocupação. Olhei para ele e, lentamente, com a mão limpa, limpei um pouco do sangue do meu rosto. É ketchup, seu Hélio, e corante alimentar. O silêncio que se instalou foi absoluto. Estes serralheiros, continuei, com a voz mais forte, foram contratados para arrombar a porta da minha casa. A casa que está registrada no meu nome há 30 anos. Eu apenas me defendi da única forma que consegui. Os serralheiros entreolharam-se. O mais velho deu um passo à frente. A senhora disse que esta era a casa do marido dela, disse ele, apontando para Patrícia. Que a senhora tinha mudado as fechaduras. Mentira, afirmei, simplesmente. O meu nome é Teresa Santos. Esta casa foi comprada por mim em 1995 e está registrada apenas em meu nome. Se quiserem, posso mostrar a escritura. Não, não, disse o homem, recuando com as mãos para o ar. Não queremos mais nada com isto. Vamos embora. Não cobramos nada. Em menos de 1 minuto, a carrinha deles desaparecia rua abaixo. Patrícia tremia de raiva, o rosto vermelho, as veias do pescoço salientes. Você está louca! É uma velha louca! Patrícia! A minha voz soou tão fria que até eu me assustei. Tira as tuas coisas da minha casa e vai-te embora. Eu não vou a lado nenhum. Esta casa não é tua. Cortei-a. Nunca foi. E tu sabes disso, tal como sabes que gastaste R$ 22.000 num cartão de crédito fraudulento que o teu marido fez em meu nome. Ela empalideceu. Foi rápido, mas eu vi. Vi o momento exato em que ela percebeu que eu sabia de tudo. Não sei do que estás a falar. Claro que sabes. Assim como sabes que tenho as faturas e que já contactei o banco e um advogado. Vocês os dois cometeram um crime: fraude de identidade e burla. A dona Otília voltou nesse momento. A polícia está a caminho, Teresa. Patrícia olhou em volta, para os vizinhos que a observavam, e tentou uma última cartada, suavizando a voz. Vocês não entendem. Ela está a ficar senil. Nós só estávamos a tentar ajudar. Senil? Riu-se o seu Hélio. A dona Teresa tem a cabeça melhor que a minha. Essa história não cola, moça. A derrota instalou-se nos olhos de Patrícia. Desesperada, pegou no telemóvel. Vou ligar para o Elias. Ele vai resolver isto. Discou uma, duas,
3 vezes. O telefone do meu filho chamava, mas ele não atendia. Covarde. Sempre foi. O carro da polícia virou a esquina. Um homem e uma mulher saíram com uma calma profissional. Bom dia. Recebemos uma chamada de tentativa de invasão, disse o polícia, o seu olhar a pousar em mim e no meu estado. Fui eu que chamei, adiantou-se a dona Otília. Vi esta moça a tentar arrombar a casa da minha vizinha. A agente virou-se para mim. A senhora é a proprietária? Sou. Teresa Santos. Tenho a escritura. Pode mostrar? Posso. Só preciso de me limpar um pouco. Gestos largos indicaram o ketchup. Isto foi a minha forma de me defender. O policial olhou para mim com o que me pareceu um vislumbre de admiração. A senhora criou uma cena de crime falsa. Criei e funcionou. Fui buscar a escritura, o papel amarelado pelo tempo, mas com a informação clara. Proprietária única, Teresa Helena Santos. Entreguei-o à agente, que o examinou. Está tudo em ordem, disse ela. Virou-se para Patrícia. A senhora tem algum documento que comprove o seu direito a residir aqui? O meu marido, o filho dela, ele mora aqui há 8 meses. Isso não lhe dá o direito de arrombar a porta, disse o polícia. Se a proprietária pediu para sair, tem de sair. Caso contrário, é invasão de propriedade. Mas as minhas coisas, as tuas coisas já estão embaladas, disse eu. Estão na sala. Podes levá-las agora. Patrícia olhou-me com um ódio puro. Vais arrepender-te. O Elias é teu filho. Não, respondi, e a minha voz não tremeu. Foi ele que me fez isto e tu ajudaste. Agora, pega nas tuas coisas e sai da minha casa. Levou 20 minutos. 20 minutos para ela levar as suas coisas. 20 minutos para eu recuperar 30 anos da minha vida. Foram 20 minutos de um silêncio pesado, cortado apenas pelo som das malas e caixas a serem arrastadas e atiradas na calçada, sem qualquer cuidado. Sob o olhar atento dos policiais, que garantiam que ela levasse apenas o que era seu, a cena desenrolou-se. Quando terminou, ela pegou no telemóvel e chamou um táxi. E o Elias? Perguntou-me a agente. Ainda mora aqui? Morava, até ontem. A sua entrada não é mais permitida. Ela assentiu, tomando algumas notas. Se ele tentar forçar a entrada, ligue-nos de imediato. E quanto à fraude que mencionou, já contactei o banco e um advogado. Tenho todas as provas. Não vou deixar passar. O melhor é dirigir-se à esquadra e registrar uma queixa-crime formal, disse ela, entregando-me um cartão. Vai fortalecer o seu caso. Quando o táxi de Patrícia finalmente arrancou, arrastando-a e ao seu ódio para longe da minha rua, senti algo que não sentia há 8 longos meses: alívio. Mas não era um alívio completo. Faltava uma peça, faltava o meu filho. E eu sabia que ele viria. Não hoje, talvez nem amanhã, mas ele viria. Porque no fundo, por baixo de todas as mentiras e de toda a fraqueza, ele ainda era aquele menino de 5 anos que chorou no meu colo quando o pai se foi embora. E essa parte de mim, a parte que ainda era mãe, essa estava em cacos. Demorei 3 horas a limpar o ketchup, 3 horas a esfregar o chão, as paredes, a porta. As minhas mãos doíam, os joelhos protestavam a cada movimento, mas eu não parei. Eu precisava de limpar. Precisava de apagar aquele vermelho, apagar a cena que eu mesma tinha criado. Porque agora que Patrícia tinha partido, agora que os vizinhos tinham voltado para as suas casas e os polícias para os seus carros, eu estava sozinha com o silêncio. E o silêncio era ensurdecedor. Quando terminei, já passava das 10 da manhã. Sentei-me no sofá da sala, aquele mesmo sofá que Patrícia chamara de velho e feio,
e olhei em volta. A minha casa. De novo, a minha casa. Sem as roupas dela atiradas sobre as cadeiras. Sem os sapatos caros dele a entulhar a entrada. Sem o som da televisão no volume máximo, porque ela não conseguia ouvir no volume normal. Sem o cheiro daquele perfume enjoativo que ela usava e que impregnava tudo. Silêncio, paz e uma dor no peito sem nome, porque ele era meu filho. Por mais que me tivesse roubado, por mais que tivesse mentido, por mais que tivesse trazido aquela mulher para dentro da minha casa e a tivesse deixado desrespeitar-me durante meses, ele ainda era meu filho. E essa é a parte que ninguém nos conta sobre ser mãe. Podemos estar furiosas, traídas, destruídas, mas uma parte de nós pergunta-se sempre se ele está bem, se tem fome, se tem um teto. Peguei no telefone. Olhei para o número dele na lista de contactos. O meu dedo pairou sobre o botão de chamada durante longos segundos, mas não liguei. Não podia. Porque se eu ligasse, se mostrasse fraqueza agora, tudo o que fiz teria sido em vão. Ele precisava de sentir o peso dos seus atos. Precisava de entender que as ações têm consequências. Pousei o telefone e fui fazer café. Forte, como eu gosto, e do qual Patrícia se queixava constantemente, dizendo que era amargo demais. Sentei-me na cozinha, à minha mesa, e bebi da minha chávena preferida, a de flores azuis que foi da minha mãe. Patrícia tentara deitá-la fora uma vez, alegando que estava velha e manchada. Resgatei-a do lixo e escondi-a no fundo do armário. Agora, ela estava de volta ao seu lugar de honra. O primeiro dia arrastou-se. Arrumei a casa, devolvi cada coisa ao seu devido lugar. As cortinas que ela tirara voltaram para as janelas. Os meus quadros antigos, com as paisagens do campo que a minha avó me dera, voltaram às paredes. A casa voltava a ser minha, mas era uma vitória oca, porque cada divisão que eu arrumava trazia uma memória dele em criança. Ali, naquele canto da sala, ele montava as suas pistas de carrinhos. Ali, na cozinha, sentava-se no balcão e ajudava-me a fazer biscoitos. Ali, no quarto agora vazio, ele dormiu até sair de casa pela primeira vez, aos 20 anos. Onde foi que eu errei? Essa pergunta assombrou-me durante dias. Não dormi bem na primeira noite. Fiquei deitada a olhar para o teto, revendo cada momento da sua criação. Fui demasiado permissiva. Dei-lhe tudo de mão beijada, sem lhe ensinar o valor do trabalho? Mas não. Ele viu o quanto eu me sacrifiquei. Viu as madrugadas que passei a costurar para ganhar um extra. Viu os dias em que, mesmo doente, eu ia trabalhar para não perder o ordenado. O segundo dia foi pior que o primeiro. A dona Otília apareceu à hora de almoço com um prato de comida. Você precisa comer, Teresa. Passou por muito. Aceitei mais pela sua gentileza do que pela fome. Comemos juntas, à minha mesa, e ela não fez perguntas. Apenas ficou ali, num silêncio confortável. Quando acabou, lavou os pratos e foi-se embora. Qualquer coisa, é só bater a porta, disse antes de sair. O seu Hélio também passou. Trouxe uns legumes da sua horta. Sei que gosta de fazer sopa, disse ele, com aquele seu jeito tímido. Pensei que lhe dessem jeito. Agradeci e, quando ele se foi, desabei a chorar. Chorei porque estas pessoas, estes vizinhos, que não eram da minha família, cuidavam de mim mais do que o meu próprio filho. Chorei porque a sua gentileza era tão bonita que doía. Chorei porque estava exausta. No terceiro dia fui ao banco. Tinha uma reunião marcada com o gerente. Levei todos os extratos do cartão de crédito que não era meu, todos os comprovativos que consegui reunir. A dívida era de R$ 22.000. 22.000 que eu nunca gastei. Isto é fraude clara, dona Teresa.
O gerente, um rapaz jovem chamado Fernando, disse depois de analisar tudo: a assinatura no contrato nem sequer se parece com a sua. E veja aqui, ele apontou para o computador. As compras foram feitas em lojas que a senhora nunca frequentou. Roupa de homem, joias, restaurantes caros. Não bate certo com o seu perfil. Posso provar que não fui eu? Pode, mas terá de apresentar queixa na polícia. Denunciar a fraude formalmente. O banco abrirá uma investigação e, se for comprovado que não foi a senhora, a dívida será cancelada e o responsável processado. O responsável é o meu filho. Fernando parou. Olhou para mim com uma mistura de choque e pena. O seu filho? O meu filho e a mulher dele. Ele não soube o que dizer. Ficou em silêncio por um momento, depois pigarreou. Dona Teresa, tenha certeza de que quer avançar? Se a fraude for comprovada, ele pode ser preso. Tenho a certeza. E tinha. Porque 22 mil reais era dinheiro que eu não possuía. Se aquela dívida ficasse em meu nome, eu perderia a casa. Perderia tudo pelo que trabalhei a vida inteira. E ele sabia disso. Quando fez aquele cartão, quando gastou aquele dinheiro, ele sabia perfeitamente o que estava a arriscar. Só não contava que eu descobrisse. Saí do banco com os formulários para contestar a fraude. Precisava da assinatura do responsável, a reconhecer o crime. Precisava que Elias confessasse. E foi nessa tarde, ao voltar para casa com o peso daqueles papéis na mala, que vi o carro dele parado à minha porta. Um carro velho, um Palio de 2005, que mais fazia barulho do que andava, mas que ele adorava por ter sido o primeiro que comprou com o seu próprio dinheiro. Pelo menos foi o que ele me disse na altura. Agora, eu já não sabia o que era verdade. Ele estava sentado dentro do carro, com a cabeça apoiada no volante. Mesmo à distância, mesmo sem lhe ver o rosto, eu sabia que ele estava a chorar. Porque eu conhecia-o. Conhecia cada gesto, cada tique. Ele era meu filho. Parei no passeio. O meu coração disparou de novo, mas era diferente da vez em que Patrícia gritava. Era uma dor diferente, mais funda, mais pessoal. Ele levantou a cabeça e viu-me. Os nossos olhares cruzaram-se através do para-brisas embaciado. Ele estava destruído. Olhos vermelhos, barba por fazer, a roupa amarrotada. Parecia não dormir há dias. Saiu do carro lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Ficamos ali, parados no passeio, a 3 metros de distância um do outro. 3 metros que pareciam 3 quilômetros. Mãe, disse ele com a voz embargada, preciso de falar contigo. Não temos nada para falar, Elias. Por favor, deixa-me explicar. Explicar? Soltei uma gargalhada amarga. Explicar o quê? Que mentiste para mim durante meses? Que estavas desempregado e não me disseste? Que fizeste um cartão de crédito no meu nome e gastaste 22 mil reais? Que ias deixar-me perder a minha casa por causa das tuas dívidas? O que é que queres explicar, exatamente? Ele deu um passo na minha direção. Eu dei um passo atrás. Não te aproximes. Mãe, eu sei que estraguei tudo. Eu sei, mas preciso que me ouças. Eu ouvi-te durante 8 meses, Elias. Ouvi-te dizer que estavas a trabalhar. Ouvi-te dizer que era temporário. Ouvi-te dizer que as coisas iam melhorar. Tudo mentira. Eu tinha vergonha, gritou ele de repente, a sua voz a ecoar pela rua. Tinha vergonha de admitir que tinha falhado outra vez, que tinha perdido mais um emprego, que era um fracasso. E por isso roubaste-me. O silêncio que se seguiu foi brutal. Ele abriu a boca, fechou-a. Abriu-a de novo. Não conseguia responder. Foi isso que fizeste, Elias.
Roubaste-me. Entraste na minha casa, dormiste na minha cama, comeste da minha comida e roubaste-me. A Patrícia, ela disse que era só até nós conseguirmos. Não! A minha voz saiu tão firme que até eu me surpreendi. Não culpes a Patrícia. És um homem de 43 anos. És responsável pelas tuas próprias escolhas. Tu escolheste fazer aquele cartão. Tu escolheste assinar o meu nome. Tu escolheste gastar aquele dinheiro. Tu. Ele começou a chorar. Não era um choro silencioso. Era um choro alto, desesperado, de alguém que finalmente encara o peso do que fez. Ele caiu de joelhos na calçada, com as mãos no rosto, a soluçar. E vocês? Já viram um filho adulto desabar à vossa frente? Já sentiram aquela vontade de correr e abraçar? De dizer que está tudo bem, que vai ficar tudo bem? E, ao mesmo tempo, a vossa cabeça grita que nada ficará bem se continuarem a ser complacentes? Fiquei imóvel. Cada fibra do meu ser queria ir até ele, mas não fui. Levanta-te, Elias. Ele ergueu a cabeça, o rosto banhado em lágrimas. Mãe, eu sinto muito. Sinto tanto. Eu não queria fazer-te isto. Mas fizeste. Eu vou resolver. Juro. Vou trabalhar. Vou pagar cada cêntimo. Eu vou. Vais assinar uma confissão. Interrompi-o. Tirei os papéis da mala e estendi-lhes. Vais assinar aqui, a reconhecer que foste tu que cometeste a fraude. Isso vai limpar o meu nome no banco. E depois vais manter-te longe de mim. Ele olhou para os papéis, depois para mim. Se eu assinar, posso ser preso. Eu sei. Tu vais denunciar-me? Deste-me outra escolha. Se eu não limpar o meu nome, perco a casa. Tu sabes disso. Sabias disso quando fizeste o cartão. Eu não. Eu não pensei que chegasse a este ponto. A Patrícia disse que era só para emergências, que íamos pagar rápido, que. A Patrícia, repeti eu. E havia tanto veneno naquela palavra. Onde está ela agora, Elias? Onde está ela para te apoiar neste momento? Ele baixou a cabeça. Ela foi-se embora. Disse que eu era um fraco. Que um homem de verdade não deixaria a própria mãe fazer o que tu fizeste. Eu podia ter sentido pena. Podia ter me alegrado com o seu sofrimento. Mas só senti vazio. Assina os papéis, Elias. E depois? Depois vou preso e tu ficas feliz? Depois vais ter de lidar com as consequências das tuas escolhas. Assim como eu estou a lidar com as consequências de ter sido uma mãe que sempre te protegeu demais, que sempre te salvou de todos os problemas, que nunca te deixou cair a sério. Ele ficou ali, de joelhos na calçada, a segurar os papéis com as mãos trêmulas. Eu vi o momento em que ele compreendeu, o momento em que percebeu que não havia saída fácil, que não havia súplica ou lágrima que mudasse a minha decisão. Ele assinou. A mão a tremer tanto que a assinatura mal se lia. Mas estava lá. Confissão completa. Reconhecimento do crime. Peguei nos papéis de volta e guardei-os na mala. Agora, vai-te embora. Mãe, vai. Embora. Eu não tenho para onde ir. A Patrícia levou todo o dinheiro que tínhamos. Não consigo pagar um hotel. Não tenho ninguém que me ajude. Olhei para ele. Olhei de verdade. Vi o homem destroçado, desesperado, perdido. Vi o menino que um dia se sentou no meu colo a pedir que lhe lesse uma história antes de dormir. Vi as duas versões dele ao mesmo tempo, sobrepostas, e doeu tanto que pensei que o coração se ia partir ao meio. Entrei em casa. Ele ficou lá fora, a pensar que eu o tinha abandonado por completo. Talvez devesse tê-lo feito. Mas voltei com R$ 1.000 em dinheiro
dinheiro que eu guardava para emergências, e coloquei-lhe na mão. Isto é um empréstimo, não uma prenda. Vais devolver-me cada cêntimo, com juros, e não é para voltares aqui. É para alugares um quarto barato, encontrares um emprego e começares a arrumar a confusão que fizeste da tua vida. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim. Eu não mereço isto. Não, não mereces. Mas eu ainda sou tua mãe, e ainda tenho esperança, por mais pequena que seja, de que aprendas alguma coisa com isto. Eu vou aprender, mãe. Juro. Vou trabalhar. Vou pagar tudo. Vou te provar que consigo mudar. Ele disse, a voz embargada pela emoção. Promessas são apenas palavras, Elias. Mostra-me, respondi, a minha própria voz um fio gélido. Ele deu um passo na minha direção, os braços abertos num gesto de súplica. Recuei instintivamente. Ainda não, Elias. Compreendes? Ainda é demasiado cedo. Ele assentiu, engolindo em seco, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. Entrou no carro e ali ficou, o motor a trabalhar em ponto morto, o seu olhar fixo em mim através do vidro. Entrei em casa e fechei a porta, o som do trinco a ecoar como uma sentença. Só então, a salvo atrás da porta trancada e das cortinas corridas, me permiti desmoronar. As lágrimas, que eu segurara com tanta força, encontraram finalmente um caminho livre. Chorei durante horas, um pranto silencioso e profundo que parecia não ter fim. Chorei pela mãe que um dia fui, pelo filho que ele se tornara, e pelo laço que se desfez, algures no emaranhado dos anos. Chorei porque a decisão certa era também a mais dolorosa, um ferro em brasa cravado na alma. Mas, mesmo no meio da dor, eu sabia. Tinha sido necessário. A semana que se seguiu foi um vazio estranho e denso. A casa, antes preenchida pelo seu ruído, estava agora mergulhada num silêncio opressor. Dava por mim a preparar café para dois, para logo a seguir me lembrar, com um aperto no peito, da minha solidão. Pegava no telefone para lhe perguntar o que queria para o jantar, antes de a realidade me atingir como uma bofetada. Ele já não estava ali. Os velhos hábitos são os que mais custam a morrer. Fui à esquadra e apresentei queixa. Entreguei a confissão assinada. A inspetora, uma mulher séria, na casa dos 50, analisou os papéis e depois fixou o seu olhar em mim. Tenha certeza disto, Dona Teresa. Uma vez iniciado o processo, não há como voltar atrás. O seu filho arrisca-se a uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Eu sei, respondi, a voz firme. E mesmo assim, quer prosseguir? Respirei fundo, reunindo a coragem que me restava. Não tenho outra opção. Se não o fizer, a dívida recai sobre mim e eu perco tudo o que tenho. Ela assentiu, com um laivo de compreensão no olhar. Acontece mais do que imagina. Fraudes cometidas por familiares. É das coisas mais tristes que vemos por aqui. O banco deu início à investigação. Durou 2 semanas. 2 semanas de ansiedade pura, de noites em branco, de uma pergunta que me assombrava a cada momento. Será que fiz o que estava certo? Fui longe demais. Será que ele vai mesmo ser preso? E então, numa quinta-feira chuvosa, Elias apareceu novamente. Desta vez, não trazia a aura de destruição. Estava diferente, mais sóbrio, mais presente. Arranjei um emprego. Foram as suas primeiras palavras. Nenhum olá, nenhum como estás, apenas aquilo. Num supermercado, não paga muito, mas é um trabalho honesto. Eu estava parada à porta, com a mão na maçaneta, dividida entre deixá-lo entrar ou fechar-lhe a porta na cara. Fico contente, disse eu. E era sincero. Eu queria que ele se reerguesse,
Queria acreditar. Vim trazer os primeiros 100 euros dos 1000 que me emprestaste. Ele estendeu-me uma nota de 100, amarrotada e gasta. Era evidente que a tinha guardado com um cuidado reverente, como se fosse o objeto mais valioso do mundo. Aceitei a nota. Obrigada. E queria contar-te uma coisa. Algo que precisas de saber. Algo no seu tom de voz fez-me sentir um arrepio. O quê? Ele olhou para os lados, como se temesse ser ouvido, e depois para mim. Posso entrar? São só 5 minutos. Hesitei, mas havia algo de novo nele. Uma sinceridade que me fez abrir a porta. Sentamo-nos na sala. Ele não se recostou no sofá como costumava fazer. Permaneceu na ponta, tenso, com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Mãe, o cartão de crédito não foi a única coisa. O meu estômago contraiu-se. O que queres dizer com isso? A Patrícia e eu tínhamos um plano. Ele não conseguia olhar-me nos olhos. Íamos esperar que ficasses mais velha, mais frágil. E depois íamos alegar que já não conseguias cuidar de ti, que precisavas de ir para um lar, para ficarmos com a casa. O mundo parou. Literalmente. Eu conseguia ouvir o meu próprio coração a bater, cada pulsação um trovão nos meus ouvidos. Vocês. Vocês iam tirar-me da minha própria casa? Era o plano da Patrícia, disse ele, a voz quase inaudível. Mas tu, mãe, eu alinhei. Eu concordei. Sou tão culpado como ela. Há quanto tempo? Há quanto tempo planeavam isto? Desde que nos mudamos para cá. Há 8 meses. 8 meses. 8 meses a viver debaixo do meu teto, a comer da minha comida, a usufruir de tudo o que era meu, enquanto planeavam, nas minhas costas, roubar-me tudo, pôr-me num asilo e roubar a minha casa. Por que é que me estás a contar isto agora? Ele finalmente ergueu o olhar e vi algo nos seus olhos que não via há anos. Vergonha, genuína e profunda. Porque mereces saber a verdade toda, e porque preciso que entendas que tudo o que fizeste, todo o sofrimento que me causaste nestes últimos dias, eu mereci. Mereci cada segundo. Eu não sabia o que sentir. Raiva? Traição? Alívio por ter descoberto a tempo? Sai da minha casa. Mãe! Sai! A minha voz saiu cortante, sem espaço para réplica. Ele levantou-se de imediato, mas antes de sair, deixou um envelope na mesa de centro. Aqui tens mais algumas informações sobre outras coisas que a Patrícia fez, coisas que mereces saber. E saiu. Fiquei a olhar para aquele envelope durante longos minutos. Tinha medo de o abrir. Medo do que mais poderia descobrir. Mas eu precisava de saber. Lá dentro, encontrei cópias de conversas, mensagens trocadas entre Elias e Patrícia, onde planeavam cada passo, falando de mim como se eu fosse um obstáculo, um problema a ser eliminado. Li tudo, cada palavra, cada frase. E quando terminei, não chorei. Já não havia mais lágrimas. Havia apenas a certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa, de que não podia, não devia e não iria perdoar tão facilmente. Mas havia algo mais no envelope. Uma última mensagem, escrita à mão por Elias. Mãe, eu sei que talvez nunca me perdoes, e eu aceito isso. Só preciso que saibas que estou finalmente a perceber o que fiz, e vou passar o resto da minha vida a tentar ser o homem que merecias ter tido como filho. Mesmo que seja tarde demais, mesmo que nunca o vejas. Guardei tudo. As provas, a mensagem, a dor. Porque um dia
Talvez num futuro distante eu pudesse olhar para tudo aquilo e sentir algo para além desta mágoa. Mas esse dia ainda não tinha chegado. Os dias foram passando. Lentos, pesados como pedras, mas passavam. Todas as manhãs eu acordava e tinha um breve segundo de paz, antes de a memória de tudo me invadir. Um segundo em que a casa era apenas uma casa, o meu filho era apenas o meu filho, e nada de terrível tinha acontecido. Mas a realidade voltava sempre, como uma onda de água gelada, e eu tinha de me levantar na mesma, preparar o café na mesma, continuar a viver na mesma. O banco concluiu a investigação ao fim de 3 semanas. O Fernando, o gerente, ligou-me numa manhã de terça-feira. Dona Teresa, preciso que passe por cá. Temos novidades. Fui nesse mesmo dia. A dona Otília ofereceu-se para me acompanhar, mas eu recusei. Precisava de enfrentar isto sozinha. A verdade é que eu tinha medo. Medo que me dissessem que as provas não eram suficientes. Medo que a dívida ficasse em meu nome. Medo de perder tudo. O Fernando recebeu-me no seu gabinete com uma série de papéis espalhados pela secretária. A fraude foi comprovada, disse ele sem rodeios, assim que me sentei. A perícia analisou a assinatura, os padrões de compra, os depoimentos. Não restam dúvidas de que não foi a senhora a efetuar estas transações. Senti o meu corpo inteiro a relaxar. Só então percebi que estava a suster a respiração. O ar saiu-me dos pulmões num longo suspiro. A dívida será cancelada. O seu nome ficará limpo. O cartão já foi bloqueado e a cobrança suspensa. E o meu filho? O rosto do Fernando tornou-se sério. Ele assinou uma confissão. Com isso, e com as provas que reunimos, o caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária. Ele será notificado. Poderá haver um processo-crime. Ele pode ser preso? Pode. Mas isso dependerá do juiz, das circunstâncias, do fato de ser réu primário. Não sou advogado. Não lhe posso dar garantias. Mas sim, essa possibilidade existe. Eu assenti, incapaz de processar o turbilhão de emoções. Alívio? Culpa? As duas coisas em simultâneo? Dona Teresa. O Fernando inclinou-se na minha direção. Sei que não é da minha conta, mas a senhora fez o que estava certo. Muitas pessoas nesta situação calam-se. Deixam que os filhos, os netos, quem quer que seja, lhes destruam a vida financeira por medo de parecerem más pessoas. A senhora foi corajosa. Corajosa. Seria essa a palavra? Ou seria eu apenas uma mãe que tinha chegado ao seu limite? Uma mulher exausta que já não tinha mais nada a perder? Obrigada, Fernando. Saí do banco com a sensação de estar a flutuar. Livre. Finalmente livre. A dívida não era minha. O meu nome estava limpo, mas o preço dessa liberdade tinha sido demasiado alto. 2 semanas depois, o Elias apareceu novamente. Desta vez, trazia 200 euros. Do empréstimo, disse ele, mantendo-se do lado de fora da porta. Eu ainda não o deixava entrar. Consegui fazer umas horas extra. Peguei no dinheiro. Ele estava mais magro. Tinha pequenos cortes no rosto, de uma tentativa mal sucedida de fazer a barba sozinho. As roupas estavam limpas, mas velhas e gastas. Já não parecia o mesmo homem que vivera comigo durante 8 meses. Como estás? Perguntei, surpreendendo-me a mim mesma. Estou a morar num quarto alugado. É pequeno, mas é limpo. Trabalho das 6 da manhã às 3 da tarde no supermercado. À noite, faço umas entregas. Estou a pagar as minhas contas. E a Patrícia? Ele fez uma careta. Não sei. Não falo com ela desde aquele dia. Mandou-me uma mensagem a dizer que eu era um cobarde e que ela merecia melhor.
Bloqueei o número dela. Fez uma pausa e acrescentou: Tu também merecias melhor. Não estou a tirar-te a culpa, apressei-me a dizer. Tu fizeste escolhas terríveis, mas aquela mulher transformou-te em alguém pior do que tu és. Ela empurrou-te e eu fui fraca demais para resistir. Ficamos em silêncio. Um silêncio denso, carregado de palavras não ditas. Recebi uma notificação, disse ele por fim, do Ministério Público. Vou ter de ir a uma audiência. Eu sei. Vais estar lá? Não sei. Ele assentiu, engolindo em seco. Tudo bem, eu compreendo. Só. Só queria que soubesses que não vou fugir disto. Vou enfrentar as consequências. Vou assumir a responsabilidade. É o mínimo que podes fazer. Eu sei. Depois de ele se ir embora, sentei-me na varanda. O senhor Hélio, o meu vizinho, regava as suas plantas e acenou-me. Retribuí o gesto. Era estranho como a vida continuava, como o mundo insistia em girar, mesmo quando o nosso parecia ter parado. Teresa, a dona Otília apareceu com um prato na mão. Fiz bolo de cenoura, o teu preferido. Aceitei e tomamos café juntas. Ela não perguntou pelo Elias, embora certamente o tivesse visto à minha porta. Falamos de coisas banais, do tempo, das plantas, do preço do gás. Coisas normais, de pessoas normais, que não tinham de lidar com filhos que as tinham traído. Mas, a meio da conversa, ela pegou na minha mão. Estás a ser muito forte, Teresa. Mais forte do que eu alguma vez seria. Não me sinto nada forte. É porque a verdadeira força não se sente como força. Sente-se como sobrevivência. Aquela frase ficou a ecoar na minha mente. Sobrevivência. Seria isso que eu estava a fazer? Apenas a sobreviver? Ou estaria a reconstruir algo a partir dos escombros? As semanas transformaram-se em meses. O Elias continuava a aparecer, pontualmente, trazendo sempre o dinheiro. Mantinha-se sempre à porta, respeitando o espaço que eu impusera. Em 3 meses, devolveu-me 600 euros. Estava a cumprir a sua palavra. E então, chegou o dia da audiência. Uma segunda-feira cinzenta e úmida. Eu decidi ir. Não sabia bem por quê. Talvez precisasse de ver, de testemunhar o desfecho de tudo o que acontecera. O tribunal era um lugar frio e impessoal. Corredores brancos, pessoas apressadas, um cheiro a papel velho e a café requentado. Encontrei o Elias sentado num banco, do lado de fora da sala de audiências. Vestia um fato antigo que eu mesma lhe comprara anos antes, para uma entrevista de emprego. Estava-lhe apertado agora, os ombros a forçar o tecido, mas ele tinha feito o esforço de se apresentar de forma digna. Quando me viu, levantou-se. Mãe, tu vieste? Vim. Eu. Eu não sei o que dizer. Não precisas de dizer nada. O seu advogado, um jovem defensor público que parecia mais novo que o próprio Elias, chamou-nos. A audiência vai começar. Olhou para mim e acrescentou: Dona Teresa, a senhora não precisa de entrar, se não quiser. É a vítima, mas não é obrigada a estar presente. Eu quero entrar. A sala era pequena. O juiz, um homem na casa dos 60, com óculos de aros grossos, sentou-se e começou a ler o processo. Fraude, burla, falsificação de documentos. Cada palavra era como uma punhalada. O procurador fez o seu trabalho. Apresentou as provas, as faturas, a confissão. Pediu uma pena de 3 anos de prisão e o pagamento de uma multa. O advogado do Elias falou de arrependimento, do facto de ser réu primário,
de ele estar a saldar a dívida. Pediu uma pena alternativa, trabalho comunitário, qualquer coisa que não fosse a prisão. E então, o juiz olhou para mim. Dona Teresa, a senhora gostaria de fazer alguma declaração? Todos os olhares na sala se viraram na minha direção. O Elias estava pálido, as mãos a tremer sobre a mesa. Levantei-me, devagar. A minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Este homem, comecei, é o meu filho. Criei-o sozinha. Trabalhei a dobrar, a triplicar, para lhe dar tudo o que eu nunca tive. E ele traiu-me da pior forma possível. Não me roubou apenas o meu dinheiro. Tentou roubar-me a dignidade, a casa, a paz. O Elias baixou a cabeça, vencido. Mas eu não estou aqui para pedir que o prendam, nem para pedir que o libertem. Estou aqui porque preciso de dizer que, apesar de tudo, eu ainda acredito que ele pode mudar. Ele está a trabalhar, está a pagar o que me deve, está a assumir a responsabilidade pelos seus atos. E isso, por mais pequeno que seja, é alguma coisa. O juiz assentiu, tomando notas. Se o senhor juiz decidir que ele merece uma segunda oportunidade, peço apenas que ele a saiba honrar. Se decidir que ele precisa de pagar com a sua liberdade, eu aceitarei essa decisão. Porque a justiça não me pertence. Eu já fiz a minha parte. Agora está nas vossas mãos. Sentei-me. O meu coração batia descompassado, mas eu sentia-me leve, como se tivesse acabado de tirar um peso enorme das costas. O juiz deliberou ali mesmo. Considerando que o arguido confessou, que está a reparar o prejuízo, que é réu primário e que a vítima não se opõe a uma pena alternativa, condeno Elias Santos a 2 anos de prestação de serviços comunitários, ao pagamento de uma multa e à proibição de contrair crédito em nome próprio ou de terceiros por um período de 5 anos. A pena de prisão fica suspensa, sob a condição do cumprimento integral destas medidas. O Elias quase desabou na cadeira, o alívio a tomar conta de todo o seu ser. Ele não iria para a prisão, mas a sua vida tinha mudado para sempre. Ao sairmos do tribunal, ele quebrou o silêncio pesado que nos envolvia. Mãe, eu não sei como te agradecer. Não me agradeça, respondi, a voz vazia de qualquer emoção. Eu não fiz aquilo por você. Fiz por mim. Porque eu preciso de acreditar que ainda existe esperança. Que ainda é possível reconstruir algo a partir dos cacos. Eu vou reconstruir, mãe. Eu prometo. Não me prometa nada. Apenas faça. Naquele momento, eu não sabia se conseguiria dar-lhe uma segunda oportunidade, se conseguiria acreditar nele outra vez, ou se já era tarde demais. Eu estava apenas a descobrir. Os meses seguintes foram um testemunho silencioso. Elias pagou-me a dívida integralmente em 6 meses, cada centavo. Ele trabalhava com uma energia quase desesperada, e eu preocupava-me que fosse adoecer, mas ele continuava, teimoso, determinado. E outras mudanças começaram a surgir. Concluiu um curso online de logística, foi promovido a supervisor no supermercado, começou a poupar para alugar um apartamento de verdade, não apenas um quarto. A cada 15 dias, ele aparecia à minha porta. Não para pedir nada, não para implorar por perdão, apenas para me dar notícias, para me contar sobre o trabalho, sobre os cursos, sobre os seus pequenos sucessos, e eu ouvia. No início, mantendo a porta como uma barreira entre nós. Depois, comecei a deixá-lo entrar na varanda, mas nunca dentro de casa. A varanda era o limite. Um dia, ele trouxe uma planta. Lembra-se de que sempre quis ter uma roseira? Encontrei esta. Não parece grande coisa agora, mas dizem que, se for bem cuidada, floresce. Aceitei o vaso.
A planta era pequena, com apenas alguns galhos tortos, mas tinha potencial. Obrigada. Mãe, ele começou, hesitante. Eu sei que ainda tenho muito a provar. E eu sei que ainda não confia em mim, e eu entendo. Mas eu queria dizer-te que estou orgulhoso de ti. Olhei para ele, surpresa. Tu ensinaste-me a lição mais importante da minha vida: que o amor não significa aceitar tudo. Que cuidar de alguém, às vezes, significa deixar que essa pessoa caia para que aprenda a levantar-se sozinha. Tu foste a mãe mais forte que eu poderia ter, e eu fui um filho terrível, mas estou a tentar ser melhor. Senti as lágrimas a formarem-se. Lutei contra elas, mas foi inútil. Eu também estou a tentar. Admiti, a voz a falhar. A tentar perdoar, a tentar esquecer, mas é difícil. Eu sei, e não vou apressar-te. Estarei aqui a cada semana, a cada mês, o tempo que for necessário. Estarei aqui a provar que mudei. Depois que ele se foi, plantei a roseira no jardim, em frente da casa, onde eu pudesse vê-la todos os dias. Regava-a, cuidava dela, esperava. As flores não vieram rápido, demoraram 3 meses. Mas um dia, numa manhã de domingo, eu vi. Uma pequena rosa vermelha tinha desabrochado, frágil, mas ali, viva. Tirei uma foto e enviei ao Elias. Ele respondeu em segundos. Vês, eu disse que era possível. Sorri pela primeira vez em meses. A casa estava diferente. Já não era a minha fortaleza. Era o meu santuário outra vez. Tinha colocado flores novas, pintado as paredes, trocado algumas mobílias. Não porque alguém tivesse sugerido, mas porque eu queria, porque era o meu espaço. O seu Hélio começou a vir tomar café comigo às sextas. A dona Otília e eu tornamo-nos parceiras de caminhada matinal. A vizinha do número 42, a Jéssica, uma rapariga jovem que tinha acabado de ter um bebê, começou a pedir-me conselhos. E eu partilhava o que tinha aprendido, os acertos e principalmente os erros. 4 meses depois da audiência, recebi um envelope pelo correio. Dentro, uma carta. Mãe, sei que me disseste para não fazer promessas, apenas para fazer. É isso que estou a fazer, mas preciso de colocar algumas coisas no papel, porque não sou bom a falar cara a cara. Consegui alugar um apartamento de um quarto na Zona Leste. É pequeno, mas é meu. Pago com o meu trabalho. Fui promovido de novo. Agora sou coordenador de turno. Terminei o curso de logística e comecei outro de administração. Mas o mais importante, estou a fazer terapia. Comecei há 2 meses e está a ajudar-me a entender muita coisa sobre mim. O terapeuta fez-me escrever uma lista de tudo o que fiz de errado contigo. Foi a coisa mais difícil que já fiz. A lista tem 3 páginas, mãe, e cada linha fez-me chorar. Não te estou a escrever para pedir perdão, só para te dizer que estou finalmente a crescer. Com 43 anos, mas estou a crescer. Tu salvaste-me. Naquele dia em que me expulsaste, quando me forçaste a assinar a confissão, tu salvaste-me de mim mesmo e sou-te eternamente grato. Estou a plantar a minha própria roseira aqui. Todos os dias olho para ela e penso em ti, penso em recomeçar. Um dia, se permitires, gostaria de te mostrar o meu apartamento, de fazer um jantar para ti. Nada de especial, só massa com molho, mas feito com amor, sem pressão, só quando, e se quiseres, com amor e arrependimento, Elias. Guardei a carta. Lia de novo no dia seguinte, e no outro. E numa quinta-feira, 3 semanas depois, peguei no telefone e liguei-lhe.
Alô? Elias. Sou eu. Silêncio. E então, mãe? Sobre aquele jantar? Que dia estás livre? Ouvi-o engasgar-se. Tu, tu queres vir? Quero. Mãe, eu. A sério? A sério, mas com uma condição: nada de conversas pesadas, nada de pedidos de desculpa, só um jantar. Uma conversa normal. Sim, sim, claro. Pode ser no sábado? Pode. No sábado, vesti a minha roupa boa. O apartamento dele era realmente pequeno, mas estava impecavelmente limpo, organizado. Havia um livro de administração na mesinha de centro, uma conta de luz paga em cima do frigorífico, e na estante, uma fotografia minha, antiga, de quando ele tinha 10 anos e me abraçava depois de uma festa da escola. Bem-vinda à minha casa, disse ele, e havia um orgulho genuíno na sua voz. Jantamos massa com molho de tomate. Conversamos sobre coisas simples: o trabalho dele, o meu jardim, as notícias. Era estranho, mas bom. Na hora de ir embora, ele acompanhou-me até a paragem do autocarro. Obrigado por teres vindo. Posso. Posso dar-te um abraço? Hesitei, mas depois assenti. Foi um abraço rápido, cuidadoso, como se ambos tivéssemos medo de quebrar algo frágil que se estava a reconstruir. Até mais, mãe. Até mais, filho. No autocarro, a caminho de casa, olhando pela janela a cidade noturna, pensei: talvez não se trate de perdoar completamente. Talvez se trate de aprender a conviver com o que foi quebrado, enquanto se constrói algo novo. A roseira no meu jardim tinha agora 5 flores, e eu também estava a crescer. 6 meses depois daquele primeiro jantar, a minha vida era algo que eu nunca tinha imaginado. Não era a vida de antes, mas também já não era aquela dor aguda. Era algo novo. Era uma manhã de sábado quando o telefone tocou. Elias. Ele ligava-me todas as semanas, sempre à mesma hora. Mãe, bom dia. Bom dia, filho. Filho. A palavra tinha voltado a sair naturalmente. Eu sei que ele notou, porque a sua voz ficou mais suave depois disso. Estás livre hoje à tarde? Perguntou ele, com um entusiasmo que eu não ouvia desde que ele era criança. Queria mostrar-te uma coisa. Pode ser. A que horas? Às 3? Eu vou buscar-te. Ele tinha comprado um carro, um Gol de 2010, que pagou a pronto. Quando me mostrou, as mãos dele tremiam de orgulho. Às 3 em ponto, ele buzinou. Havia uma leveza nos olhos dele que não existia antes. Para onde vamos? É surpresa. Ele conduziu até um bairro que eu não conhecia e parou em frente a uma casa pequena, térrea, pintada de branco e azul, com um jardim na frente que precisava de cuidados. Que lugar é este? Ele olhou para mim com um sorriso nervoso. É minha. Quer dizer, vai ser. Fechei o negócio ontem. Estou a comprá-la. O meu coração deu um salto. Estás a comprar uma casa? Sim, com financiamento. Vem, deixa-me mostrar-te. A casa era pequena, mas limpa, vazia, mas cheia de promessas. Ainda não tenho móveis, disse ele, mas vou comprando aos poucos, do jeito certo. Do jeito certo. Aquelas palavras significavam tanto vindas dele. E olha aqui, ele levou-me até ao quintal. Pensei em fazer uma horta. Podes ensinar-me? Sei que sempre quiseste ter uma. Olhei para o espaço. Era grande o suficiente para uma horta, para flores, para a vida. Seria ótimo, disse eu, a voz embargada. Sentamo-nos nos degraus da varanda dos fundos, o sol da tarde a aquecer-nos,
Mãe, disse ele depois de um tempo, eu sei que o que fiz não tem volta, mas quero que saibas que cada conquista, cada coisa boa que acontece, eu penso em ti. Penso em como me salvaste quando te recusaste a salvar-me. Virei-me para o olhar. Como assim? A vida toda, tu salvaste-me. Cada vez que eu falhava, estavas lá para amparar a minha queda. E eu habituei-me a isso. Acomodei-me. Mas quando me expulsaste, quando me forçaste a enfrentar as consequências, tu finalmente salvaste-me de verdade. Salvaste-me de mim mesmo. Choramos juntos ali, nos degraus daquela casa que ele conquistara com o próprio suor. E era um choro de cura, não de dor. Vais vir visitar-me aqui? Perguntou ele quando nos acalmamos. Vou, e vou ajudar-te a fazer essa horta. E talvez, ele hesitou, um dia, possas ajudar-me a escolher os móveis? Sorri. Adoraria. Quando ele me levou de volta à casa, já era noite. Mãe, disse ele antes de eu entrar, posso fazer-te uma pergunta? Podes? Tu perdoaste-me? A pergunta pairou no ar entre nós. Estou no processo de perdoar, respondi, honestamente. Alguns dias é mais fácil que outros. Alguns dias ainda sinto raiva. Mas na maioria dos dias, agora, consigo ver-te como és hoje, não como foste. E isso é um começo. Ele assentiu, engolindo as lágrimas. É mais do que eu mereço. Não se trata de merecer, Elias. Trata-se de crescer. Ambos. Depois que ele se foi, entrei em casa e fui direta ao jardim. A roseira estava enorme, cheia de botões. O seu Hélio estava na sua varanda e veio até a cerca. Boa noite, Teresa. Vi o rapaz a trazer-te. Como foi? Ele comprou uma casa. A sério? Que maravilha! Sim, ele está. Ele está bem. Realmente bem. O seu Hélio sorriu. E tu? Como estás? Pensei na pergunta. Como é que eu estava? Ferida ainda? Sim. Curada? Não completamente. Mas estava a caminhar. Estava a crescer. Estou a encontrar a minha paz, respondi. E é tudo o que podemos pedir desta vida. A minha terapeuta? Sim. Eu também precisei de ajuda. Havia sugerido que seria bom para processar tudo o que aconteceu. E hoje, quando o Elias me mostrou a casa que ele comprou com o fruto do seu próprio trabalho, eu senti orgulho. Um orgulho que eu pensava ter perdido para sempre, mas que renasceu ali, naquele instante. Ele está a tornar-se no homem que eu sempre quis que ele fosse. E eu estou a tornar-me na mulher que preciso de ser. Alguém que ama, sim, mas com limites bem definidos. Alguém que cuida, mas sem sufocar. Alguém que perdoa, mas que não apaga as lições da memória. A minha casa continua a ser a minha fortaleza, mas agora é também o meu lugar de paz, não apenas de defesa. E isso muda tudo. As semanas seguintes trouxeram uma nova e serena rotina. Aos sábados, eu ia até a casa do Elias e trabalhávamos juntos no quintal. As suas mãos cavavam a terra, as minhas plantavam as sementes. Criamos canteiros de alface, tomate, pimentão. Semeamos flores nas bordas, como uma moldura de cor. Ele trabalhava com afinco e eu ensinava-lhe tudo o que sabia. Dona Otília, por vezes, acompanhava-nos. Adorava dar os seus palpites, com a sabedoria de uma vida inteira. Alface precisa de sombra parcial, menino. Não a deixes no sol direto. Era bonito ver a casa dele a ganhar vida aos poucos. Ele comprava os móveis, um a um. Uma mesa de segunda mão que ele mesmo lixou e pintou. Um sofá simples, mas confortável. Quadros baratos, mas escolhidos com cuidado. Cada objeto tinha uma história, tinha suor, tinha significado.
Um dia, 3 meses depois de me ter mostrado a casa, ele ligou-me. Mãe, posso fazer-te um pedido? Podes. Queria fazer um almoço para ti, para a dona Otília, para o seu Hélio, para as pessoas que ficaram do meu lado, mesmo quando eu não merecia. Achas que eles viriam? Acho que sim. No domingo seguinte, estávamos todos lá. Eu, a dona Otília, o seu Hélio, a Jéssica do número 42 com o bebê. Elias tinha feito churrasco, arroz e uma salada com os legumes da horta que plantamos juntos. Vê-lo ali, no centro daquele pequeno universo que ele construiu, rodeado de gente, a rir, a servir todos, a perguntar se estava tudo bom. Foi como ver um estranho e o meu filho na mesma pessoa. O menino que ele foi estava lá, nos gestos, no sorriso. Mas o homem que ele se tornava, esse era novo para mim. Um brinde. O seu Hélio ergueu o copo de refrigerante. Ao recomeço, ao trabalho honesto e à família que escolhemos, não apenas aquela em que nascemos. Brindamos. E naquele momento, naquela casa pequena com um quintal cheio de vida, rodeada por pessoas que me apoiaram nos momentos mais escuros, eu compreendi algo fundamental. Família não é sobre a ausência de erros, é sobre a coragem de os enfrentar e reparar quando eles acontecem. O Elias errou, gravemente, de formas que quase nos destruíram. Mas ele também escolheu mudar. Escolheu assumir a responsabilidade. Escolheu crescer, mesmo quando doía. E eu? Eu escolhi proteger-me. Escolhi estabelecer limites. Mas também escolhi deixar a porta entreaberta para a possibilidade de reconstrução. Não foi fraqueza, foi sabedoria. Depois do almoço, Elias chamou-me para dentro. No quarto que ele usava como escritório, havia uma pequena mesa com papéis espalhados. Queria mostrar-te uma coisa. Não era desordem, era um plano detalhado, com folhas de cálculo, projeções, datas. Estou a preparar-me para abrir a minha própria empresa. Pequena, só eu, no começo. Consultoria em logística. O professor do curso disse que tenho talento para isto. A sério? A sério. E olha aqui. Ele apontou para uma linha na folha de cálculo. Calculei tudo. Vou continuar no supermercado por mais um ano. Poupar, fazer mais cursos. E então, vou tentar. Da maneira certa. Sem atalhos, sem dívidas que não posso pagar. Olhei para aqueles papéis, para aquele planeamento cuidadoso, e vi décadas de lições a serem finalmente aprendidas. Estou orgulhosa de ti. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar, mas eram verdadeiras. Ele olhou para mim, os olhos a brilhar. A sério? A sério. Do homem em que te estás a tornar, do esforço que estás a fazer, de cada escolha certa que fazes todos os dias. Ele abraçou-me. E desta vez, eu não hesitei. Retribuí o abraço. Forte, apertado. Não era o mesmo abraço de antes, era melhor. Porque era alicerçado na verdade, não numa ilusão. Os meses continuaram a passar. A rotina estabeleceu-se. Ele trabalhava, estudava, cuidava da casa. Eu cuidava da minha vida, dos meus vizinhos, do meu jardim. Encontrávamo-nos todas as semanas, às vezes na casa dele, às vezes na minha, mas sempre com respeito, sempre com os limites que tínhamos definido. Ele nunca mais tentou manipular-me, nunca mais mentiu, nem sobre as coisas pequenas. Quando tinha dificuldades financeiras, contava-me, mas não pedia ajuda. Apenas partilhava, como os adultos fazem. E eu aprendi a não me sentir culpada por não correr para resolver os problemas dele. Aprendi que deixá-lo lutar era a maior forma de amor que eu lhe poupei.
que eu lhe podia oferecer. 1 ano depois da manhã do ketchup? Sim, nós começamos a chamar-lhe assim, a manhã do ketchup. Estávamos sentados na varanda da minha casa. A minha casa, que continuava a ser a minha fortaleza, o meu refúgio, mas que agora era também um lugar de alegria. Mãe, posso perguntar-te uma coisa? Sempre. Como é que encontraste coragem para fazer aquilo? Para me expulsar? Para armar aquela cena toda? Para ir até ao fim, mesmo sabendo que eu podia ser preso? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não foi coragem, filho. Foi desespero. Eu cheguei a um ponto em que só tinha duas escolhas: ou me deixava destruir, ou me salvava. E finalmente, aos 68 anos, eu escolhi salvar-me. Mas salvaste-me a mim também no processo. Talvez. Ou talvez tu te tenhas salvado a ti mesmo. Eu só abri a porta. Foste tu que escolheste passar por ela. Ele ficou quieto a processar. Depois disse: Sabes o que mais aprendi com tudo isto? O quê? Que o amor verdadeiro não é proteger alguém de todas as consequências. É deixar que as consequências aconteçam. E estar lá, do outro lado, quando elas passarem, se a pessoa estiver disposta a aprender. Eu sorri. Eu levei 68 anos para aprender isso. Tu aprendeste aos 44. Estás melhor do que eu. Aprendi porque tu me ensinaste. Da maneira mais dura possível, mas ensinaste. A roseira ao nosso lado estava enorme e viçosa, carregada de rosas vermelhas que perfumavam todo o jardim. Eu tinha levado uma muda dela e plantado na casa do Elias. E agora, as duas floresciam, cada uma no seu próprio solo. Sabes o que eu queria que as pessoas que estão a ouvir esta história entendessem? Eu disse, a olhar para as rosas. O quê? Que estabelecer limites não é crueldade. Que proteger a vossa paz não é egoísmo. Que podem amar alguém profundamente e ainda assim dizer não. E que, às vezes, a coisa mais amorosa que se pode fazer é deixar alguém enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Ele assentiu. E que nunca é tarde para mudar, mesmo aos 43, mesmo aos 68, acrescentei, porque eu também mudei. Aprendi a valorizar-me. Aprendi que a minha paz importa. Aprendi que posso ser mãe sem ser mártir. Ficamos ali até o sol começar a pôr-se, como tínhamos feito tantas vezes naquele ano. A diferença era que agora eu não estava sempre à espera da próxima decisão. Não estava com medo de que ele voltasse a ser quem era, porque mesmo que voltasse, eu sabia que ficaria bem. Eu tinha a minha casa, a minha paz, a minha força, e ninguém podia tirar-me isso, nunca mais. Mãe, disse o Elias, enquanto se preparava para ir embora. Obrigado. Pelo quê? Por não teres desistido de mim, mesmo quando desististe de me proteger. Por teres segurado a porta entreaberta, mesmo quando eu não merecia. Obrigada a ti, por teres feito o trabalho duro de mudar. Eu não podia fazer isso por ti. Tu tiveste de escolher. Ele foi-se embora, e eu fiquei na varanda, a olhar para as estrelas. A dona Otília estava na varanda dela, a fazer o mesmo. Teresa? Chamou ela. Está tudo bem aí? Está, respondi. Está tudo bem. E estava. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis, memórias que doíam, momentos em que a raiva voltava. Mas no geral estava bem. A minha casa continuava a ser minha. A minha paz continuava a ser minha. E o meu filho finalmente estava a aprender a ser dele mesmo. Entrei em casa e fui para o quarto.
Na penteadeira, ao lado da escritura da casa que defendi com unhas e dentes, havia uma foto nova. Eu e o Elias no quintal da casa dele, com as mãos sujas de terra, a sorrir para a câmara. Foi a dona Otília que atirou. Peguei na fotografia e sorri. Não era a família perfeita que imaginei quando ele nasceu, mas era real, era honesta e era nossa. Antes de dormir, pensei em tudo o que tinha acontecido. Na manhã do ketchup, nos gritos da Patrícia, no medo que senti, na força que encontrei, na jornada que ambos fizemos desde então. E pensei em vocês, que acompanharam esta história até aqui. Se estão a passar por algo parecido, se tem alguém na vossa vida que vos está a sugar, a manipular, a destruir aos poucos, saibam que têm o direito de dizer não. Têm o direito de proteger a vossa paz. Têm o direito de estabelecer limites, mesmo que essa pessoa seja da família. Amor não significa aceitar tudo. Amor significa querer o melhor para alguém. E às vezes, o melhor é deixar que caiam para que possam aprender a levantar-se. Demorou mais de um ano, mas o meu filho aprendeu. E eu também. A casa continua a ser minha. As rosas continuam a florescer. E eu continuo aqui, a viver a vida que construí com as minhas próprias mãos, a proteger a paz pela qual tanto lutei. Porque no final, essa é a história mais importante. A história de como aprendi a salvar-me a mim mesma. Obrigada por terem chegado até ao fim. Se esta história vos tocou de alguma forma, partilhem-na com alguém que precisa de ouvir isto. Com alguém que precisa de saber que é possível estabelecer limites e ainda assim ter amor. Que é possível recomeçar em qualquer idade. Que é possível florescer, mesmo depois de quase sermos arrancados pela raiz. As rosas do meu jardim são a prova disso.